Olá, sejam bem-vindos ao programa Saúde em Foco. Hoje eu vou conversar com a doutora Vanessa Putinelli Dotti, ela que é endoscopista e ela é especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Seja bem-vinda, doutora. Olá, Ana, muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui no Saúde em Foco com vocês. O câncer do intestino é o terceiro mais frequente entre os homens e o segundo entre as mulheres. Doutora, por que essa frequência tão grande? O que a gente está fazendo de errado? Eu queria que a senhora explicasse. Ana, vamos começar falando que o câncer de intestino ao qual a gente está se referindo é o câncer de intestino grosso. O câncer de intestino grosso abrange o que a gente chama de cólon, reto e o ânus. As principais causas dessa incidência aumentada do câncer de intestino são má alimentação, então dieta pobre em fibra, verdura, fruta, legume, excesso de carne vermelha, de embutidos, presunto, salame, peito de peru, um sedentarismo maior da população, tabagismo, ingestão aumentada de bebidas alcoólicas, portadores de doenças inflamatórias intestinais específicas também têm uma incidência aumentada, existem síndromes genéticas e há uma maior incidência, então esse é um fator de risco, naquelas pessoas que já tiveram histórico de câncer de intestino, mama ou ovário, ou mesmo que tem familiares que tiveram este tipo de câncer. Então, todos esses fatores são fatores de risco para o câncer de intestino e, obviamente, a população vivendo mais, ela vai estar mais sujeita a desenvolver tumores como esse. As mulheres, elas são mais atingidas ou fica igual? Não, há uma equivalência nisso, mas nas mulheres, o principal câncer, o câncer mais prevalente é o de mama, e em seguida vem o de colo. Nos homens, o câncer mais prevalente é o do aparelho respiratório, câncer de pulmão, traqueia, laringe, em seguida, o primeiro próstata, em seguida trato respiratório e em terceiro de intestino. Na verdade, o câncer de intestino está incidindo tão mais atualmente que ele está chegando muito próximo do câncer do trato respiratório. Então, podemos mesmo dizer nos homens. Então, a gente pode dizer que a população brasileira, os hábitos de vida não saudáveis é o que está provocando isso? Sim, sim. Os hábitos não saudáveis, comida muito industrializada, e obviamente que a longevidade da população aumentou, então nós estamos mais sujeitos por vivermos mais. O câncer é uma proliferação desordenada das células do nosso organismo. Então, conforme a gente vai envelhecendo, esse maquinário não vai funcionando da mesma forma. Então, nós estamos sujeitos pela própria idade, pelo próprio envelhecimento, ao surgimento de tumores também. E a partir de que idade é preciso já começar essa rotina de exames? Sabe que isso é muito interessante. Até recentemente, a gente indicava a partir dos 50 anos. Ano passado, a Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal lançou uma orientação de que a gente comece a pesquisar o câncer de intestino a partir dos 45 anos. E por que isso, Ana? Isso que é uma coisa fascinante sobre o câncer de intestino. 80% desses tumores, eles vêm de uma lesão benigna, que a gente pode retirar, tratar e evitar a progressão para o câncer de intestino. Então, se a gente detecta essa lesão numa fase inicial, que ela começa a surgir, em geral, para pacientes que não tenham fatores de risco genéticos, hereditários ou doenças inflamatórias, para esse paciente que não tem fator de risco aparentemente nenhum, a gente começa aos 45 anos visando detectar essas lesões benignas precursoras. E com isso tem se demonstrado que a gente pode diminuir a incidência do câncer de intestino
ou que a gente pode atuar na diminuição da mortalidade, porque a gente consegue detectar o câncer numa fase mais precoce e fazer com que esse paciente possa ter um tratamento curativo. E quem já tem na família, a partir de que idade? Já tem que monitorar? É muito variável, Ana. Por exemplo, se você tem familiar que teve câncer de intestino antes dos 50 anos, isso é muito mais preocupante. Em média, aos 45 anos ou 10 anos antes do primeiro caso. Agora, se você tem doença inflamatória intestinal e acompanha, aí o protocolo é individualizado. Ou se tem síndromes hereditárias ligadas ao câncer, câncer de intestino, mama, ovário, esses pacientes deverão ser acompanhados por oncologistas, geneticistas, e esses pacientes podem ter um protocolo diferenciado. Mas, em média, não tem fator de risco nenhum. O ideal, o mundo ideal, 45 anos. Eu já fiz colonoscopia, tá? Exatamente, eu quero saber. Muita gente tem medo, eu queria que você explicasse como que funciona esse exame, ele é indolor, como que é? Deixa eu explicar um pouquinho sobre os métodos diagnósticos do câncer de intestino. Não é só a colonoscopia que pode diagnosticar. Antigamente, era muito difundido a pesquisa de sangue nas fezes, depois de certa idade, depois dos 50 anos. Porém, isso não previne, isso vai detectar uma lesão mais avançada. E então se associou o sangue oculto a um exame que entra na parte mais final do intestino grosso, não avalia todo o intestino grosso. Aí foi se vendo que a incidência de câncer do intestino grosso numa porção em que não era alcançada por esse exame estava aumentando. Então veio a colonoscopia, que olha todo o intestino grosso. Mas aí surgiram vários outros métodos, e é interessante que muitos pacientes me encaminham, olha, doutora, a colonoscopia é muito ruim, surgiram outros métodos. O que é ruim na colonoscopia? E eu já falo depois sobre esses métodos. A colonoscopia vai olhar o intestino por dentro. Ela é uma endoscopia, só que ela é feita pelo ânus. Então, exige que o paciente esteja com o intestino absolutamente limpo, senão nós vamos entrar e vamos ver fezes, não vai dar para ser feita uma avaliação adequada. Então, o ruim da colonoscopia, o que a maioria das pessoas tem medo, é o preparo. Porque eu brinco que é laxante de lavar a alma e expurga os pecados mesmo. Então, por conta disso, e por conta do preparo em si, não. Mas por conta de algumas impossibilidades em realizar a colonoscopia, surgiram outros métodos. Então, surgiu a cápsula endoscópica, em que o paciente toma uma pílulazinha e ela vai fotografando o intestino, tanto o intestino fino quanto o grosso. Mas quando a gente fala do câncer de cólon, é o grosso. Surgiu colonoscopia por tomografia, você entra lá numa máquina e ela avalia o intestino. Então, muita gente pensa, opa, eu não vou, para que eu vou fazer um exame, que é uma endoscopia pelo ânus, né? E que normalmente é bem tolerado, a gente faz sob sedação, ou seja, o paciente faz dormindo. Então, não é para ele sentir dor. Surgindo esses métodos, muita gente vem me perguntando, não, doutor, eu não quero mais fazer a colonoscopia, eu quero fazer a cápsula, eu quero fazer a tomografia. Mas esses são métodos que exigem um preparo mais rigoroso ainda. Porque para a gente avaliar o intestino grosso, ele tem que estar limpo. Se a gente engole uma câmerazinha para ela fotografar e ela entrar no meio das fezes, ela só vai fotografar fezes. Se eu entro numa tomografia para olhar especificamente o intestino, eu tenho que estar com o intestino limpo. Esses exames diagnosticam, mas não tratam. Então, o que eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, que é a colonoscopia, é porque a colonoscopia permite o diagnóstico e permite o tratamento ao mesmo tempo. Vamos dizer que a colonoscopia, ela é mais ou menos como se fosse um preventivo, dadas as devidas proporções. Mas o que eu quero dizer com o exame ginecológico preventivo? Ele vai detectar o câncer, e muitas vezes a intenção é detectar numa fase inicial ou uma alteração pré-câncer e programar o tratamento. É diferente de uma mamografia em que nós vamos diagnosticar o câncer numa fase precoce e tratar mais precocemente. Não.
A colonoscopia é diferente do rastreamento de próstata. Você vai achar a lesão numa fase inicial. Não, a colonoscopia, ela, claro, ela detecta lesões em fase inicial, avançada, etc., mas ela pode tratar as lesões benignas que precedem o câncer e lesões malignas, câncer, numa fase inicial. Esse ano eu faço 46, eu comecei cedo, porque brinco que sou piloto de provas aqui de onde eu trabalho, já fiz alguns preparos, mas eu já comecei cedo e já fiz colonoscopia. Então eu digo, o preparo é desconfortável? É desconfortável, mas é um desconforto mínimo perto da prevenção que isso necessário, pode né? trazer. Doutora, todo pólipo, ele pode ser maligno? Pode se transformar em maligno? Explica essas lesões que a senhora está falando. Na verdade, nós temos vários tipos de pólipos, né? O pólipo é um tumor. O tumor, ele pode ser benigno, ele pode ser maligno. Mesmo entre os tumores benignos, nós temos vários tipos. Não são todos os pólipos benignos que malignizam. São os pólipos que a gente chama de adenomatosos. Esses são os que malignizam. E como o pólipo é como se fosse uma verruguinha, essa lesão, ela já pode ser maligna, ela já pode ter avançado. Mas, em geral, na maioria das vezes, quando a gente diagnostica, essas lesões pelo exame são lesões benignas. Doutora, uma outra coisa que eu queria perguntar para a senhora. Quando a gente faz a colonoscopia, existe assim um prazo? Eu fiz uma vez por ano? Qual que é a rotina? Tá. Em geral, não é uma vez por ano, não, Ana. Isso depende muito do que nós acharmos. Vamos supor que uma pessoa venha fazer a prevenção, ela não tem nenhum histórico familiar, ela não tem um fator de risco e não se encontrou absolutamente nada. Essa pessoa não precisa fazer o exame no ano seguinte. Ela pode repetir, teoricamente, pela sociedade em 10 anos. Eu gosto de indicar mais precoce, em 5 anos, porque para não dar muito tempo para que algo surja naquele meio tempo, e quando a gente vai fazer em 10 anos, tem uma lesão avançada. Então, digamos que fez aos 45, aos 50 não teve nada, não teve queixa nenhuma, volte a fazer aos 50. E aí você me lembrou de uma coisa muito importante, já a gente falar quais são os sinais e sintomas do câncer de intestino. Então, no câncer de intestino, o que a gente pode observar? Sangramento nas fezes, dor cólica abdominal, distensão, vontade frequente de evacuar e sensação de que foi ao banheiro, evacuou e não teve um esvaziamento completo, perda de peso inexplicada, alteração do hábito intestinal, era bem reguladinho, de repente passou a ter diarreia, ou passou a ter constipação, ou mesmo passou a ter diarreia intercalada com constipação, anemia de causa inexplicada. E em casos avançados, a gente pode até palpar massa no abdômen, tumorações no abdômen. Quem tem hemorroida, uma doença já bem comum, é provável que também tenha um câncer ou não tem nada a ver? Não, são lesões totalmente distintas. O que é a hemorroida? A hemorroida é uma dilatação dos vasos que a gente tem ali no ânus. Vamos dizer que são varizes ali do ânus, mas não predispõe de forma alguma ao câncer de intestino. A senhora falou desses sintomas, que são sintomas bem comuns, que todo mundo já tem um desconfortinho, que a gente não sabe se é da alimentação, se a gente comeu alguma coisa e fez mal. Como a gente diferencia? Fala assim, poxa, isso aqui é um alerta. São coisas que não acontecem pontualmente. Elas vão se apresentando com uma frequência maior. Então, não é um simples sangramento, você teve uma constipação, o intestino estava preso, evacuou, as fezes estavam ressecadas, teve uma dor ali no ânus, sangrou. Depois melhorou, passou. São coisas insidiosas. Então, assim, é uma alteração do ritmo que vem permanecendo. Não é uma diarreia que você teve por uma semana. Não, você passa um tempo, alguns meses, diarreia, constipado, sangra. São coisas mais crônicas. Dizem que é silenciosa, né? O câncer é uma doença silenciosa.
No caso, a pessoa está com essa diarreia, faz a colonoscopia, como que é o tratamento? Depende da fase em que a gente diagnosticar a lesão. Então, nós temos alguns critérios, por exemplo, para os pólipos que a gente detecta e retira. Todos os pólipos a gente manda para exame. Então, vamos dizer que naquele pólipo tem um câncer já. Conforme a margem que a gente consegue ressecar e conforme o grau de invasão dele na parede do intestino, pode ser que ele esteja tratado pela própria retirada. Se aquela lesão é uma lesão não possível de ser tratada pela colonoscopia, a gente tem que fazer biópsia, confirma, e faz um estadiamento. Então, a gente tem exames para serem feitos, para a gente tentar detectar se aquela lesão está restrita ao intestino ou se ela já avançou para outros órgãos à distância. E, com base nisso, o tratamento vai ser direcionado. Mas, habitualmente, o tratamento do câncer de intestino, que a gente não consegue tratar por colonoscopia, é um tratamento cirúrgico, porque aquela lesão vai crescer e vai obstruir o intestino. Só que existem muitas variáveis nesse meio, porque ele pode não estar restrito àquela região. Doutora, o mais indicado, então, a pessoa sentiu a dor, sentiu esse mal-estar, procura um médico. Consulte um médico. Na dúvida, consulte alguém habilitado para esclarecer as dúvidas. Nós estamos numa pandemia, mas as outras doenças continuam. Então, isso está lhe incomodando, isso está se repetindo, isso está causando um mal-estar e interferindo na sua qualidade de vida, isso é uma coisa que merece atenção. Doutora, na sua vivência, né, como profissional, como que esses pacientes chegam até a senhora? Eles chegam num estágio já avançado ou a maioria não? É inicial? Ana, hoje em dia, eu só trabalho na rede privada. Então, esses pacientes que chegam até mim, chegam em estágios, obviamente, mais precoces, porque é uma população privilegiada, que tem mais acesso à saúde. Então, eu não pego muito caso avançado. E eu tenho o dever, mesmo que o paciente não quer fazer, sim, mas eu tenho o dever de alertá-lo sobre a prevenção, o que eu acharia ideal, né? Então, a minha atuação hoje em dia na rede privada, no meu trabalho, eu pego lesões precoces, né? Mas quando eu fiz a minha residência, ou mesmo quando eu trabalhava no SUS, obviamente que essa população, ela não chega numa fase para prevenção. E, infelizmente, a gente não consegue fazer com que a população faça uma prevenção. Aqui nós temos, agora não com a Covid, mas o hospital de referência para endoscopia aqui em Campo Grande sempre foi o hospital regional, e o hospital regional, o serviço de endoscopia é muito bem estruturado, e o pessoal já realizou alguns multirões de colonoscopias para auxiliar, mas a fila é muito grande, a demanda é muito grande, então não tem como se fazer no SUS essa prevenção. Aliás, no SUS nós temos doenças muito mais prevalentes, muito mais importantes, que são hipertensão, diabetes, e causam uma série de outras doenças encadeadas. Então, no SUS, obviamente que as coisas chegam num estágio muito avançado, infelizmente. Doutora, eu queria que a senhora desse dicas para as pessoas de uma boa alimentação, o que é possível, porque a gente sabe que o intestino é uma parte fundamental do sistema digestivo e na absorção desses nutrientes, né? Como a gente tratar bem esse nosso órgão? Ana, eu sempre digo para os pacientes que nós temos 3 pilares para boa saúde como um todo. Porque o corpo humano é uma máquina, se o intestino não funciona, o resto vai estar prejudicado e vice-versa. Então, a gente tem que ter uma boa alimentação não quer dizer que a gente não vá comer coisas gostosas, não vá se privar de besteiras, mas a gente tem que privilegiar coisas saudáveis, a gente tem que fazer uma atividade física, essas coisas são remédio, e tem que tentar deixar o emocional sob controle. Então, são pilares da boa saúde.
Então, o que nós podemos efetivamente fazer a despeito da carga genética que a gente tem? Praticar uma atividade física, ingerir mais fruta, verdura e legume, em detrimento do excesso de carne, de carboidrato processado, de coisas processadas que a gente tem aí com facilidade. Como dizem os nutricionistas, descasque mais, desembale menos, né? Procure não fumar, beba com moderação. Isso é o principal para tudo, não só para o câncer de intestino. O que a Casa de Leis ela pode estar contribuindo na prevenção do câncer de intestino? Olha, isso é um tema muito interessante. Sabe que, na verdade, a sociedade de coloproctologia já tem alguns projetos e apoiar esses projetos é muito importante. Por 2 anos nós tivemos aqui em Campo Grande a vinda do que a gente chama do intestino gigante. O intestino gigante, não sei se você teve a oportunidade de ver, uma vez foi no shopping Campo Grande, outra vez foi no shopping Bosque dos Ipês, é uma maquete inflável do intestino grosso, e a pessoa entra dentro desse intestino e tem as várias doenças ali configuradas, tem pessoas, médicos que vão explicando, e tem áudios também autoexplicativos ali. Então, campanhas de conscientização à população são muito importantes. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela participação aqui no programa. Espero contar com a sua presença mais vezes para a gente esclarecer um pouco mais sobre o sistema da gente, que é tão importante, né? Ana, eu que agradeço, é muito bom falar com vocês no Saúde em Foco. Eu amo esse programa, quando eu posso assistir, eu assisto. Muito obrigada. Doutora, se você quiser deixar a sua rede social... Por favor, se vocês quiserem, sigam a gente no Instituto do Aparelho Digestivo, no Instagram, no Facebook. O programa Saúde em Foco fica por aqui. Mais informações você pode acessar o nosso portal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ou ainda, se você quiser sugerir temas, é só mandar o e-mail producaltv@l.ms.gov.br.